eu sou Pedro Moita, percussionista da UFRJ. Eu vou gravar uma série de vídeos sobre percussão no universo de orquestras para o projeto Espiral, que é uma das linhas de ação do SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais, uma parceria entre a Funarte e a UFRJ. Este vídeo vai ser uma introdução, não precisa saber nada sobre percussão. Eu vou falar um pouco sobre o que é um instrumento de percussão, como esses instrumentos entraram para a orquestra, sua história e algumas informações gerais. Eu comecei a minha vida musical na percussão de samba e choro, aqui no Rio de Janeiro, onde eu nasci. Comecei meu estudo formal de música na Escola de Música Vila Lobos, com os meus 14 anos. Depois eu fiz o bacharelado em percussão e o mestrado na UFRJ. Em 2012 eu passei para o doutorado em percussão na Unicamp. E em 2012 também passei para o concurso na UFRJ, onde eu trabalho até hoje. E toco principalmente na Orquestra Sinfônica da UFRJ e Orquestra de Sopro e Percussão da UFRJ. Fora da UFRJ, eu costumo trabalhar como músico convidado em algumas das principais orquestras aqui do Rio, também como músico popular e eventualmente como professor convidado de graduação ou pós-graduação de algumas universidades aqui do Rio de Janeiro. Bem, vamos começar pensando sobre o que é um instrumento de percussão. Parece simples se a gente for pensar pela origem da palavra. Bem, percussão seria alguma coisa que tem a ver com percutir, ou seja, bater, impacto, se a gente for pela origem da palavra. Mas, se a gente pensar bem, muitos instrumentos que a gente considera como instrumentos de percussão e que um percussionista toca, não são, o seu som não é obtido através da percussão de fato. Por exemplo, o reco-reco, a gente toca raspando, ou a cuíca, que toca friccionando, né? Bem, essa classificação de percussão tem origem numa classificação de instrumentos que remete à Grécia Antiga, que dividiu os instrumentos entre cordas, sopros e percussão. Essa classificação existe até hoje em orquestras porque ela é válida para o dia a dia da orquestra, que tem uma configuração mais ou menos fixa, dessa maneira. Só que ela, como a gente viu, ela não é tão precisa. Então, diante dessa precisão, outras categorias para classificar instrumentos foram surgindo. Uma delas, que é muito usada, classifica os instrumentos pelo seu meio produtor de som principal. Então, classificaria essencialmente em 4 famílias. Os idiofones, que seriam os instrumentos que têm o seu som produzido através da vibração do próprio corpo, como o caso do próprio reco-reco, ou um pratos de bateria, né? Os membranofones, que são o meio produtor do som principal, é uma membrana, como um tambor qualquer, um atabaque, por exemplo. Os aerofones, que são através do sopro, como o apito que eu falei, ou uma flauta, um saxofone. E, por último, os cordofones, que são o meio produtor do som é uma corda. No caso da percussão, seria um berimbau, por exemplo. Com essa maneira de classificar, a gente tem um pouco mais de noção do que poderiam ser os instrumentos de percussão. Das 4 famílias, tem. Outra classificação possível é a respeito da característica do som do instrumento. Existem instrumentos com som de altura determinada, que produzem ondas sonoras com uma frequência regular e permitem que a gente identifique uma nota como um dó, um ré, um mi. No caso da percussão, temos os tímpanos, o xilofone, o glockenspiel, os sinos tubulares, entre outros. E existem os instrumentos com som de altura indeterminada, que produzem ondas sonoras com frequência irregular. Portanto, suas notas não podem ser identificadas como um dó, ré, mi, fá, por exemplo. Vamos falar um pouco agora sobre a história dos instrumentos de percussão nas orquestras sinfônicas. As primeiras influências foram da música turca, ainda na época do Império Otomano. Os soldados turcos, eles tinham um grupo de elite chamado Janízaros, que tinha uma banda de música chamada Meter. Dentro dessa banda, tinha alguns instrumentos de percussão, dentre os quais os antecessores dos tímpanos, os antecessores do bombo e o antecessor dos pratos. Os tímpanos foram o primeiro instrumento a entrar de maneira definitiva nas orquestras sinfônicas, ainda em meados de 1600, século XVII. Talvez por eles serem instrumentos com um som de altura determinada, são aqueles 2 tambores grandes que ficam no fundo da orquestra. O professor Pedro Sá tem uma série de vídeos só sobre os tímpanos, aqui no Projeto Espiral, recomendo que vocês assistam também. Bem, e os instrumentos de percussão com som de altura determinada, eles foram registrados em partituras mais ou menos nessa época dos tímpanos também. Só que eles não se mantiveram como sendo escritos muito regularmente, como os tímpanos, que têm um repertório maior.
Talvez por eles serem com som de altura indeterminada, tivesse uma resistência maior para trabalho com esses instrumentos, porque toda a música, os outros instrumentos são instrumentos com som de altura determinado. Então, com o passar do tempo, aí já no final do século XVIII para início do século XIX, alguns compositores já de nome, de renome e com composições importantes escreveram para esses instrumentos peças importantes da sua obra, e isso ajudou a fixar esses instrumentos e a inspirar os compositores futuros. Um exemplo é o Rapto Serralho de Mozart, por exemplo, a Sinfonia número 100 de Haydn. Haydn era um compositor muito importante na época, ele escreveu a sua 100ª Sinfonia, incluindo esses instrumentos, e a famosa Nona de Beethoven no último movimento. Essas 3 peças que eu falei, por exemplo, elas incluíram o bom e os pratos, que eu já falei, e o triângulo também. O triângulo, dizem que ele não era original da banda turca lá, dos Janízaros, mas ele era usado como imitação da música dos Janízaros na própria Europa. E talvez isso tenha influenciado esses compositores iniciais. Então, no início do século XIX, pós-Beethoven, já influenciado por algumas obras importantes com esses instrumentos de percussão, ao longo do século XIX todo, cada vez mais obras foram aparecendo, e inclusive para outros instrumentos além de bombo, prato e triângulo. Caixa clara, pandeiro sinfônico, que é diferente do pandeiro brasileiro, castanholas e alguns outros foram sendo inseridos e acabaram que viraram parte integrante das orquestras sinfônicas. Ao longo do século XIX, vários compositores de peso escreveram obras com instrumentos de percussão de maneira diferente, né? De maneira mais ousada, como Berlioz, como Liszt, como Tchaikovsky. E até que quando começou o século XX, os instrumentos já estavam muito bem estabelecidos e outros instrumentos ainda começaram a aparecer com uma música moderna, com muitas novidades. Foi durante o século XX que aqueles objetos que eu falei lá no início começaram a entrar também, não necessariamente dentro da orquestra sinfônica, mas em grupos menores. Stravinsky e Bartók fizeram algumas inovações, começaram a surgir peças solo para percussão ou solo com orquestra, até a gente chegar no dia de hoje, onde um percussionista toca cabe ao percussionista tocar uma série de instrumentos diversificados numa orquestra. Aí, diante de tantos instrumentos, uma pergunta que pode ficar é: como que o percussionista faz para orientar o seu estudo? Ele tem que aprender uma infinidade de instrumentos ou cada um foca mais em um? Bem, tem de tudo. É normal que o percussionista se foque mais em um instrumento ou em outro, ou tenha mais facilidade ou mais preparo em um e outro. Mas o normal para um percussionista que está começando e quer estudar, tocar em orquestra, é ele dominar um pouco da técnica, pelo menos dos instrumentos que são mais frequentes no repertório. Dentro da realidade de uma orquestra sinfônica, é comum que um percussionista fique mais especializado nos tímpanos, que são instrumentos que têm um repertório maior e eles têm volume, eles servem como referência muitas vezes para a orquestra, então precisa ser alguém com segurança e dominar aquele instrumento. Isso é muito comum. Dentro dos outros instrumentos, então a gente chama de timpanista, o percussionista que toca isso numa orquestra. Os outros instrumentos também é normal que tenha, um toca mais xilofone, por exemplo, que é um instrumento de teclados, outro pode tocar melhor caixa ou pratos, ou xilofone e caixa, isso é comum. Mas também é muito normal que se aprenda um pouquinho desses instrumentos todos. E dentre os instrumentos que são mais presentes no repertório, eu posso falar alguns. Os tímpanos, que eu já falei, bombo, pratos de triângulo, a caixa clara, o pandeiro sinfônico, as castanholas, e dentre os teclados barrafônicos, aí instrumentos com som de altura determinada também, temos o xilofone, o glockenspiel, que é como se fosse um xilofone com teclas de metal em vez de madeira. Tem os sinos tubulares também, com som de altura determinada, e alguns outros. Quando a gente começa a estudar os instrumentos de orquestra, é normal que um aluno já tenha alguma experiência em algum instrumento, ou popular, como foi o meu caso, ou algum outro instrumento, bateria de fora. Então, pode ser que ele tenha mais facilidade para tocar um instrumento ou outro, ou até mesmo tenha mais vontade de aprender um instrumento que o outro. Isso é normal. Mas, para a gente aprender a técnica de baqueta, de uma maneira geral, o instrumento que mais costuma se recomendar para começar é o instrumento da caixa clara. Para começar a estudar a técnica de percussão a baquetas, percussão indireta com baquetas. Porque a caixa clara, ela tem o rebote que a pele dá, permite que a gente faça uma diversidade de toques, que a gente pode usar esse conceito para tocar em outros instrumentos com baqueta também. E às vezes até sem baquetas,
percussão direta com as mãos, por exemplo. E no projeto Espiral também, o professor Thiago Calderano vai gravar alguns vídeos sobre percussão e inclusive um vídeo só sobre caixa clara, que eu recomendo assistir também. Um conceito que pode ser interessante para orientar o estudo dos instrumentos de percussão é o conceito de ponto de toque, que é onde você toca no instrumento. Nos instrumentos com membrana, por exemplo, a gente pode dividir em 3 partes, essencialmente o centro, que é o centro da membrana, o meio, que fica logo depois do centro, e a borda, que fica na região da borda. Cada uma tem uma tensão diferente, e onde você tocar, mesmo tocando da mesma maneira, vai sair um som diferente também. E não se resume à membrana. Mesmo nos membranofones, na caixa clara, por exemplo, a gente pode tocar no aro ou no corpo do instrumento, que é o fuste. Como esses instrumentos não têm as notas com som de altura determinada, a gente pode usar esse critério para orientar o som que a gente quer tirar do instrumento. Então, assim termino este vídeo introdutório sobre percussão nesse universo de orquestras. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Se você se interessou pelo assunto, eu recomendo que você procure outros vídeos aqui no Projeto Espiral sobre percussão. Podem ser do professor Pedro Sá, do professor Thiago Calderano ou meus.